Olá pessoal, sou Desuíte. Este é o meu canal, capítulo 18, onde eu posto alguns tutoriais para colegas professores e eventualmente uma ou outra resenha de livros, de filmes, de séries. No vídeo de hoje eu vou passar para os colegas professores da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte algumas dicas de como acessar e preencher as duas novidades que apareceram no SIGEDUC, né, o nosso sistema de gestão das nossas aulas, chamadas plano de trabalho e relatório parcial de atividades não presenciais, né? Só uma observação, tá? Para quem tem pressa, eu vou colocar o índice na descrição desse vídeo. Se você já quiser ir direto para a parte que explica como preencher o plano de trabalho, ou se você quer ir direto para a parte que explica como preencher o relatório parcial, basta você clicar no tempo, né, correspondente aí na descrição do vídeo, que você já vai ser direcionado para o tutorial de como acessar e preencher estes documentos, ok? Antes de explicar exatamente como acessar e preencher esses dois novos presentinhos que a gente recebeu, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre os termos, certo? Porque no final de tudo, a gente vai trabalhar muito com copiar e colar informações de outros documentos que nós já estamos produzindo, certo? Então, eu vou explicar para vocês a diferença entre o que é plano de atividade, o que é plano de trabalho e o que é relatório parcial, antes da gente avançar especificamente como fazer novas atribuições que foram dadas para a gente, certo? É importante que a gente não confunda, porque, como eu disse, a maioria das informações elas vão se repetir nesses documentos, certo? A diferença vai ser basicamente a frequência e o recorte que a gente vai dar em cada um deles. Primeiro, o plano de atividades, certo? É nada mais do que aqueles planos semanais ou quinzenais que nós estamos enviando para os nossos coordenadores e apoio pedagógico através daquela planilha do Excel, né, enviada pela secretaria, né? A gente precisa colocar o nome da gente, a disciplina que a gente leciona, quantos alunos estão sendo atendidos, quantos alunos tem naquela turma, a descrição dos objetos de conhecimento, a descrição das atividades desenvolvidas, das estratégias que a gente está usando, enfim, aquela planilha do Excel que vem dando dor de cabeça a muita gente, é o que é chamado oficialmente de plano de atividades, certo? Nela a gente descreve o que é trabalhado nas aulas remotas, ok? E algumas escolas estão trabalhando com planos semanais, outras com planos quinzenais. Já o plano de trabalho, que é esta nova aba que apareceu no SIGEDUC para a gente responder, ela é um nome diferente para o que a gente já conhecia como plano anual, certo? Que é aquele compilado dos planos de atividades. Ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui nos planos de atividade, teoricamente, deve aparecer no nosso plano anual, certo? Então, a gente compila o que já está sendo dito nos planos de atividades para o plano anual, fazendo, obviamente, as adaptações necessárias, as sínteses necessárias para que esse plano que a gente está fazendo semanalmente ou quinzenalmente vire um plano anual. E aí uma observação importante, certo? Por se tratar de um plano anual, a frequência é única, ou seja, a gente só precisa preencher um plano para cada turma. Logo, a data ela vai vir bloqueada lá no SIGEDUC. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês exatamente como é que está aparecendo lá no SIGEDUC. Então, a data ela vai estar bloqueada lá no SIGEDUC de 17/2, que foi o início do nosso ano letivo de 2020, a 12/3 de 2021, que é o final do ano letivo de 2020, certo? Que será encerrado apenas em março do ano que vem. Dando continuidade, a gente chega no nosso terceiro documento, que é o relatório parcial de atividades não presenciais, que também está sendo solicitado pelo SIGEDUC. Esse relatório, ele corresponde apenas à parte do plano anual que foi trabalhada remotamente, certo? Como se trata de um relatório, é uma descrição do que foi feito, né? Então, é a descrição do que você fez remotamente no período de pandemia. Feita essa distinção, a gente agora vai para o SIGEDUC para ver como preenche cada um desses documentos que o SIGEDUC está nos solicitando. Então, pessoal, aqui no SIGEDUC eu vou mostrar para vocês desde o início, né? Desde que vocês, a partir do momento em que vocês entram no portal do professor, até o momento de vocês preencherem o plano de trabalho, ok? Primeiro passo aqui é o plano de trabalho. Então, existem mais de uma maneira
de vocês acessarem esse plano de trabalho e esse relatório parcial, certo? Eu vou explicar apenas de uma, por questão de ser mais simples, ok? Vou apenas mencionar a segunda maneira, mas não vou mostrar como é que acontece. Então, a maneira que eu estou utilizando é a seguinte: vocês vêm aqui em diário, nessa barrinha de ferramenta, certo? Deixa o mouse em cima, não precisa nem clicar, só passar o mouse em cima, e aí vocês vão ver que o penúltimo tópico dessa janelinha que abre quando você passa o mouse em cima de diário está nomeado como gerenciar plano de trabalho. É nesse tópico que vocês vão clicar para acessar as listas com as suas turmas para serem inseridos os planos de trabalho, ok? Então, cliquei aqui, aparece essa janela. Uma dica importante, não precisa preencher nada aqui, marcar nada aqui. Basta clicar em buscar, o ano já vai vir marcado, certo? Então, do jeito que está aqui, vocês já vão direto clicando em buscar. Quando vocês clicam em buscar, veja aqui que aparecem todas as suas turmas. Se você não tiver preenchido nenhum plano, todas as suas turmas aparecerão com essa setinha aqui do lado. Se você passar o mouse do lado, vai aparecer esse recadinho aí, cadastrar plano de trabalho, certo? Então, o que é que vocês vão fazer para cadastrar um novo plano de trabalho? Justamente clicar nessa setinha. Quando vocês clicam na setinha, aparece essa página aqui para vocês, certo? Onde descreve o nome da sua escola, o nome da turma em que você clicou para entrar, o ano e a disciplina. E aí lembra que eu falei lá na explicação de que as datas elas vêm congeladas. Estou clicando aqui, mas eu não consigo digitar nada nelas. Eu tento digitar aqui no meu teclado e não muda nada, nem aqui, nem aqui, ok? Então, vocês não precisam mexer na parte da data. Ela já vem congelada, porque, como eu disse, trata-se de um plano anual. As 3 guias que aparecem aqui para vocês são as seguintes: objeto de conhecimento, atividades desenvolvidas e estratégias para interação não presencial. Como eu disse, essas 3 guias aqui, essas 3 nomenclaturas aqui, são nomenclaturas que já aparecem no plano de atividades, aqueles que a gente está enviando para o apoio pedagógico ou a coordenação pedagógica da nossa escola. Eu, particularmente, fiz o seguinte: eu já tinha o registro, né, em uma planilha do que eu estava colocando naqueles planos. Então, o que é que eu fiz? Eu compilei em um arquivo de Word tudo que eu tinha colocado nos meus planos de atividade para repassar para cá. Então, vou até mostrar aqui eu acessando esse meu documento, certo? Então, está aqui meu documento da disciplina de língua inglesa, turmas terceiro A e terceiro B, que eu trabalhei o mesmo tema, né? Mesma coisa nas 2 turmas. Então, eu fiz esse compilado aqui. Nos tópicos objetos de conhecimento lá dos meus planos de atividades, eu vou trabalhar, né, até o dia 18/12, 14 quinzenas, que vão, com a quinzena que já tinha sido trabalhada não presencial, corresponder aos 75% da minha disciplina. Então, além do que eu trabalhei na parte presencial antes da pandemia, eu coloquei também tudo que eu trabalhei remotamente, em forma não presencial, né? Serão 14 quinzenas quando tiver encerrada a semana do dia 18. E coloquei também a parte do meu planejamento que eu pretendo trabalhar em 2021, entre o dia 1/2 e o dia 12/3. Tem que ser o equivalente a 5 quinzenas da minha disciplina. A quantidade de quinzenas, ela inclusive não vai mudar, tá? Não sei se vocês já tinham chegado a essa conclusão, mas ao todo, né, para completar um ano letivo, temos que trabalhar 20 quinzenas, né, 40 semanas de aula. Então, como eu, na minha escola, estou trabalhando com planos quinzenais, eu fiz dessa forma aqui. Eu botei a quinzena presencial como quinzena 0 para não confundir, porque eu já estava numerando as quinzenas de aula não presencial a partir do 1. Então, eu basicamente vou trabalhar com Ctrl+C e Ctrl+V. Na parte de objeto de conhecimento, eu vou colocar tudo que está aqui, todos os objetos de conhecimento que eu trabalhei nas minhas 20 quinzenas, ou irei trabalhar, né, nas minhas 20 quinzenas de aula correspondente ao ano letivo de 2020. Então, volto aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que alguns professores estavam perguntando, tem limite de palavras, de caracteres? Não tem. Né? Você perceba que lá tem bastante palavras na parte do objeto de conhecimento. Então, eu compilei tudo dessa forma aqui e coloquei aqui. Lembrando que você não é obrigado a colocar com esse nome quinzena na frente. Você pode só elencar os seus objetos de conhecimento, botando uma vírgula atrás da outra e colocar aqui. Eu é porque sou meio, enfim, maníaco com lista, com tabela, com coisas, então eu optei por colocar dessa forma. Numa situação de um planejamento que tivesse sido executado 100% com base na BNCC, nesse campo objetos de conhecimento, iriam entrar os objetos de conhecimento colocados lá pela base, certo?
Então, como eu planejei dessa forma mais livre, eu não segui os objetos de conhecimento da base, né? Pelo menos não da forma como é colocada lá para a gente inserir nos planejamentos, certo? Só essa observação. E aí, a parte de atividades desenvolvidas, fiz a mesma coisa. Compilei o que eu tinha colocado nos planos de atividades, cada um dos planos, inclusive os planos de 2020, de 2021, Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei aqui, escrevendo meu aula a aula. Em cada uma das minhas aulas, eu trabalhei isso aqui. E, por último, a parte de estratégias para interação não presencial, que no meu caso, enviar conteúdos e atividades para o grupo do WhatsApp, enviar os conteúdos e atividades para o portal do SIGEDUC, a escola digital, explicar conteúdos através de áudio via WhatsApp, explicar conteúdos através de vídeos que eu gravei, fazer a autocorreção das atividades via Google Forms, incentivar o aluno a responder uma enquete que eu formulei no SIGEDUC, monitorar e avaliar a participação dos alunos através da participação no grupo, adaptar as atividades para os alunos de necessidades educacionais especiais. Então, tudo isso está entrando nas minhas estratégias para interação não presencial. Então, copio e colo aqui. E aí, feito isso, basta clicar em gravar. No caso aqui está como alterar, porque eu já tinha preenchido esse plano antes e aí eu esvaziei para mostrar isso a vocês no tutorial. Então, quem não tinha preenchido nenhuma vez, aqui em vez do nome alterar, aparece o nome gravar. Só é clicar e aí o seu plano está gravado, ok? Então, basicamente é isso. Vocês vão repetir esse processo para todas as turmas que vocês tiverem. No meu caso, por exemplo, esse é só um dos meus vínculos, eu tenho 2. Então, essa quantidade de turmas aqui praticamente dobra para mim. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, de fazer um por um esse Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se vocês estiverem com esses dados todos organizados, compilados em documentos, fica mais fácil de fazer esse processo, tá bom? Dando continuidade, eu vou agora explicar para vocês como preencher o relatório parcial de atividades não presenciais, certo? Como eu disse, é um documento muito parecido com esse, só que ele vai englobar apenas o que foi trabalhado de forma não presencial. Então, o processo para acessar é o mesmo. Vocês passam o mouse em cima de diário, e aí vai ser o último tópico da janelinha que aparece, relatório parcial de atividades não presenciais. Aparece aquela mesma página, bem parecida com a que aparece no caso dos planos de trabalho. Clicou em buscar, não precisa alterar nada, do mesmo jeito. E aí aparece as setinhas verdes, no caso de quem não cadastrou nenhum dos relatórios, certo? E aí você clica na sua setinha. E aí aqui, de novo, a observação. Veja que as datas estão congeladas, só que diferente do plano anual, a data fim do relatório parcial é 18/12. Por quê? Porque aqui só interessa o que a gente está trabalhando de forma não presencial, né? E em tese, de acordo com o que foi noticiado, a partir de 1º de fevereiro, quando acabar nossas férias, a gente volta com as aulas presenciais. Então, não vai entrar no meu relatório de atividades não presenciais o que eu vou trabalhar no que vem de forma presencial. Nem vai entrar o que eu trabalhei antes da pandemia. Então, é mesma coisa, um trabalho de Ctrl+C, Ctrl+V. Um objeto de conhecimento, eu vou colocar só a parte que foi trabalhada não presencial, que aí no meu caso são 14 quinzenas. E aí eu vou, copio, colo essa parte aqui. Atividades desenvolvidas, mesma coisa. Vou pegar só a parte que eu trabalhei de forma não presencial. São 14 quinzenas. Coloquei aqui. E estratégias para interação não presencial, mesma coisa. Vou copiar o que eu já tinha colocado lá. No meu caso, não mudou, né? As estratégias vão ser as mesmas. Copio e colo aqui. Sugestão de possibilidades e melhorias é facultativo. Enfim, se você quiser dar alguma opinião para a CEEC, você escreve aqui, ok? E aí não é obrigatório. Veja que não tem a estrelinha. Os que têm a estrelinha é obrigatório. Então, o último tópico obrigatório é um que não aparece no plano anual. E ele é chamado aqui de compatibilização da carga horária presencial e as atividades não presenciais. E aí, assim, eu particularmente fiquei com muitas dúvidas do que colocar aqui, porque na minha cabeça parecia que eu tinha que colocar a mesma coisa que eu tinha colocado em atividades desenvolvidas. Porque em atividades desenvolvidas eu descrevi tudo que eu fiz no aula a aula de toda a carga horária que eu trabalhei de forma não presencial.
Mas aí, em um vídeo que também eu indico para vocês, vou deixar até linkado aqui nas descrições, feito pela Nona Direc para os professores, a pessoa que fez o vídeo, acredito que seja alguma funcionária da Direc, ela explica que o que tem que ser colocado aqui não é a descrição do aula a aula, como eu achei que seria. Então, eu vou até tocar o vídeo aqui para vocês verem o que é que ela fala nesse vídeo, certo? O último campo diz respeito à reflexão da ação. Neste campo, a partir da quantificação da carga horária anual prevista e atingida remotamente, irá ser redigida uma descrição avaliativa, considerando a complexidade do plano de atividades executado, a qualidade da interação realizada com os estudantes, os objetos de conhecimento e habilidades desenvolvidas, os diversos níveis de aprendizagens e o envolvimento do estudante no plano de trabalho não presencial realizado. Para efeito de sugestão de redação inicial, temos o seguinte: das 80 horas anuais previstas para o componente curricular de língua inglesa, remotamente foram cumpridas e apresentadas neste relatório parcial 60 horas até a data de 18 de dezembro de 2020, que coincide com a data fim. Dentro dos desafios e limitações das atividades não presenciais para o cumprimento do currículo e aprendizagens. Então, esta é uma sugestão de redação inicial para ser inserida neste quinto campo, que é o de compatibilização da carga horária presencial e as atividades não presenciais. A continuidade desse texto, dessa sugestão inicial, segue a partir da análise, da avaliação que cada professor ele faz diante dos pontos direcionadores da reflexão da ação. Então, pessoal, com base no que ela falou aí no vídeo, né, eu criei um texto base, assim, eu não segui todos os pormenores que ela colocou, né, eu fiz algo, obviamente, adaptado para a minha realidade. Ó, e aí esse texto ele ficou relativamente longo, porque eu tentei abarcar o máximo de coisas que ela falou nessa explicação que ela deu aí, né, então eu coloquei que até o dia 18/12, das 80 horas necessárias para o cumprimento da carga horária da minha disciplina, né, língua inglesa, foram trabalhadas 60 horas, 75% dessa carga horária. Aí descrevi que, como o trabalho com as aulas remotas nesta turma só foi iniciado em julho de 2020, que no meu caso a gente só iniciou em julho de 2020, para que a carga horária mencionada fosse atingida, em algumas quinzenas foi necessário aumentar a carga horária semanal da disciplina por meio do uso de aulas extras no contraturno e aos sábados. Mais precisamente, as quinzenas de 1 a 9 foram trabalhadas normalmente, sem necessidade de aumento de carga horária semanal da disciplina. Nas demais quinzenas, da 10 a 14, foi necessário dobrar a carga horária da disciplina para que o percentual de 75% da carga horária anual fosse atingido. Todo esse trabalho foi mediado por meio de aulas ministradas através de um grupo de WhatsApp criado pela escola para os alunos da turma. Durante o horário semanal de aula, todas as orientações, explicações e atividades eram repassadas para o aluno por meio desta ferramenta. Durante tempo correspondente à carga horária semanal quinzenal da disciplina, o professor permaneceu disponível para interagir com os alunos e sanar suas eventuais dúvidas. E aí eu finalizei com uma observação, dizendo que, com exceção das aulas da quinzena que foi trabalhada antes da pandemia, todas as aulas que integraram a carga horária trabalhada remotamente estão descritas nos tópicos atividades desenvolvidas. Então, assim, isso foi pessoal, digamos assim, foi a maneira como eu encontrei de abarcar o que tinha sido orientado aí pela pessoa da Direc, para colocar nessa compatibilização da carga horária presencial e as atividades não presenciais. Obviamente, isso aqui vai variar muito de uma realidade para outra, de acordo com a maneira como você trabalhou na sua escola, esse texto vai ser totalmente diferente desse que eu coloquei aqui. Por isso que é importante que vocês atentem para a realidade de vocês. E aí, simplesmente copiar o texto que eu coloquei aqui e jogar lá no Sigeduc. Quando eu concluir, basta clicar em gravar e aí, vocês clicando em buscar de novo, vocês vão ver que a turma que eu acabei de gravar vai ficar dessa forma, certo? E aí é só vocês seguirem de novo em todas as turmas, fazer esse trabalho de Ctrl+C, Ctrl+V, tá ok? Então, pessoal, espero ter ajudado. Se acharem que esse vídeo pode ajudar outros colegas, compartilhem com eles, inscrevam-se no canal, que eu vou tentar sempre estar postando
algumas dicas, alguns tutoriais voltados para essa nossa nova realidade de ter que trabalhar com aulas remotas. Se vocês derem uma vasculhada aí no canal, vocês vão encontrar vários outros vídeos, inclusive um tutorial muito completo de como elaborar atividades via Google Forms, como tratar as informações, como mudar, colocar as planilhas de respostas em ordem alfabética, separada por turma. Vocês vão ver que tem vídeos relacionados a todas essas questões de Google Forms aí, certo? E a minha ideia é continuar postando isso para ajudar os colegas professores nessa caminhada que todos nós estamos vendo que não está fácil, né? Então é isso. Abraço e até o próximo vídeo.